Nós vamos falar agora sobre o assassinato de Kleber Malaquias de Oliveira. O Kleber foi morto no município de Rio Largo em julho de 2020. 3 acusados dos 6, que estão suspeitos, inclusive, da morte do Kleber, seriam julgados, inclusive, hoje. Nós trouxemos até o Ivan ontem, direto do fórum, avisando que hoje seria, inclusive, o julgamento que aconteceria desses 3, no fórum do lado do Barro Duro. Porém, o Ministério Público Estadual anunciou o adiamento do júri popular. Vamos entender tudo isso? Vou trazer a Mônica Hermília ao vivo para que a Mônica possa explicar então se já tem, Mônica, adiado. Então esse julgamento, por exemplo, já tem uma nova data e o porquê desse adiamento. Boa tarde. Pois é, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde mais uma vez para todo mundo que está acompanhando. Fique alerta junto com a gente. O júri que seria hoje, dia 17 de julho, foi adiado para o mês de setembro. O Ministério Público pediu pela condenação dos 3, os acusados Fredson José dos Santos, Edinaldo Estevão de Lima e José Mário de Lima Silva, que seria hoje. O Ministério Público pediu a condenação dos 3 por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e por ter tido crime ter sido cometido mediante promessa de recompensa. Para a gente entender o porquê desse adiamento, já que já estava tudo certo para que ele acontecesse hoje, eu vou conversar agora com a promotora de justiça Lídia Malta, que já está aqui com a gente, vai explicar o porquê, qual foi a alegação da defesa para que esse júri fosse adiado e quais são os passos que vocês precisam percorrer para que esse júri aconteça no mês de setembro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Lamentavelmente, nós estamos nesse cenário em que a defesa, de maneira leviana, fez juntar provas produzidas de forma totalmente ilegal, à revelia do poder público, instrumentalizando-se da Polícia Civil, e tal fato foi que causou esta indignação ministerial e a inviabilidade de corroborar com tamanha ilegalidade. O teor da prova em si não preocupa o Ministério Público, nós estamos amparados por prova técnica robusta, produzida em cooperação com a Polícia Civil e a Polícia Federal. Não há qualquer indicativo de que essa prova traria qualquer resultado diverso do que se pretende o Ministério Público, que irá alcançar o Ministério Público. Então, de fato, o cenário que se apresenta agora é que a defesa está tumultuando o processo, que não é nada novo nestes autos, que já está bastante, acumula essas turbulências, mas que enfrentaremos isso novamente e enfrentaremos isso quantas vezes forem necessárias. Essas novas provas que a defesa trouxe, já tinham sido levantadas, já tinham sido apresentadas? O que é que eles apresentaram? Não, isso é uma criação da defesa e é por isso que o Ministério Público estaria esperando a produção dessa prova em plenário. Não para que ela fosse subtraída da análise dos jurados. Os jurados são juízes do fato, eles precisam olhar essa prova. Inclusive, essa suposta nova prova foi arrolada de maneira até estranha, porque por um dos réus da defesa que deveria estar aqui hoje e não está por uma questão procedimental. Então, nós esperamos que com o próximo julgamento ele seja inserido nesse contexto de réu e para que nós possamos questioná-la diretamente, essa testemunha, e para que a sociedade possa questionar e possa entender o que é que está acontecendo. Doutora Lídia, a defesa, ela ainda pode, foi remarcado para setembro esse júri, ela ainda pode, ao chegar em setembro, trazer novas provas, trazer novos indícios para poder fazer com que esse júri seja adiado mais uma vez? Olha, infelizmente não tem como a gente dar um prognóstico sobre esse fato, mas pelo comportamento da defesa, de fato, não se espera boas condutas, A ética passou longe, então, de fato, nós não temos como garantir isso. Esperamos, no entanto, que o Poder Judiciário permaneça firme nas suas decisões para que nós consigamos, efetivamente, devolver a justiça para a sociedade alagoana. Promotora, obrigada pelas informações. Eu conversei com a promotora de justiça Lídia Malta. A gente continua falando sobre esse assunto, dessa vez com o promotor de justiça Kleber Valadares, também já está aqui com a gente. Promotor, quais são os próximos passos, para quando esse julgamento foi adiado? Será no mês de setembro? Já tem uma data confirmada? Certo. O julgamento ele foi adiado para o mês de setembro, dia 19 de setembro desse ano. Na ocasião, então, vão ser julgados os 3 denunciados que hoje seriam em decorrência justamente dessa juntada de prova extremamente estranha, por assim dizer, que houve esse adiamento. Gostaria de frisar também que isso foi feito não só contra a vítima, os familiares da vítima, mas contra a sociedade, que esperava que esse julgamento fosse feito. A prova que foi juntada na última sexta-feira, quando deveria ter sido juntada bem antes, foi juntada sem conhecimento do Ministério Público.
órgão que teria a necessidade de ter conhecimento da produção dessa prova, foi juntada sem conhecimento da Justiça, sem conhecimento da própria Polícia Federal, que atuou em cooperação, numa maquinação entre ali a defesa e aquele que fez a oitiva. Porque, afinal de contas, fez a juntada sem nos informar. Isso nos causa extrema estranheza. E a gente quer que essa prova seja trazida, mas para a pessoa ser ouvida no júri. A gente quer que a sociedade escute, quer que os jurados avaliem essa prova. E queremos saber por que a autoridade policial fez essa juntada sem comunicar ao Ministério Público. Por que fez sem comunicar a Polícia Federal, sem comunicar a Justiça? Porque essa prova foi produzida de forma oculta, parecendo até feita às escondidas. Então, isso o Ministério Público, como fiscal da lei, da sociedade, quer saber. E estamos dispostos a levar isso à júri, porque a gente entende de forma convicta que esses réus, eles cometeram o crime e que essa prova veio, como dito anteriormente pela minha colega, apenas para tumultuar o processo. É isso que eu ia perguntar. A promotoria acredita que essa prova, que esse pedido de adiamento é apenas para ganhar tempo? Isso, não temos a menor dúvida. Essa prova, que nunca havia surgido anteriormente, agora surge nessa sexta-feira, atribuindo o crime a um sujeito que se encontra morto. Isso me parece muito aqueles casos em que a gente tem um grupo de criminosos, dentre esses há um adolescente, há um menor, e aí, naturalmente, se imputa a responsabilidade ao menor, buscando com isso impunidade, buscando com isso um favorecimento qualquer por parte da Justiça. Então é um absurdo que se faça isso, que se tumultue, é uma chincana e uma brincadeira que a defesa fez em face de toda a seriedade desse julgamento que vitimou uma pessoa que queria acabar com desmandos políticos, com crimes de desvio de dinheiro público. Promotor, há a possibilidade desse júri, que seria hoje júri popular, se transformar, deixar de ser um júri popular? Não, o júri popular, ele, tendo em vista que estamos diante da morte de Kleber Malaquias e então com isso houve um homicídio consumado duplamente qualificado, necessariamente, segundo a Constituição, o júri popular que vai julgá-lo. Hoje seriam designados 7 jurados formando o conselho de sentença, porém, no dia 19 de setembro de 2024, novamente virão as pessoas do povo para que 7 pessoas sejam designadas para julgar o caso. Okay, obrigado pelas informações. Eu conversei com o promotor de justiça, Kleber Valadares, conversei também agora há pouco com a promotora de justiça, Lídia Malta, e a gente continua acompanhando, né? Júri popular remarcado para o dia 19 de setembro e agora a gente aguarda essa nova data para acompanhar e verificar todo o trabalho da Justiça. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Agradeço aos promotores, são os promotores da acusação, que estão indignados, inclusive, que fizeram, inclusive, até com algumas afirmações ali contundentes sobre toda essa manobra, né, que é feita, inclusive, segundo informações dos promotores, para a defesa da defesa, para, segundo eles, tumultuar ou até adiar e jogar lá para frente essas possíveis provas aí a mais que eles não tinham acesso à informação no processo. Vamos continuar acompanhando e a qualquer momento poderemos atualizar para vocês.